Amados irmãos, amadas irmãs em Cristo Jesus, graça e paz, uma boa noite. Espero que vocês estejam bem, os irmãos e as irmãs estejam bem nesta quarta-feira. Tempo fresquinho, tempo gostoso, mas principalmente um tempo de refrigério espiritual. Estamos juntos neste culto da quarta para adorar o nosso Deus em meio de semana. Alguns dizem que o culto da quarta é importante para recarregarmos as baterias, mas na realidade o recarregar baterias nós precisamos estar fazendo todos os dias. É claro, guardando as devidas proporções, é como o nosso celular. Nós não carregamos o nosso celular somente na quarta, ou somente uma vez por semana, ou 2 vezes por semana. Nós geralmente carregamos o nosso celular todos os dias. Então, a vida espiritual é muito mais do que um recarregar os nossos celulares, não é mesmo? Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, estarmos a cada dia buscando fortalecimento no Senhor, a cada dia estarmos buscando esse refrigério, a cada dia precisamos estar buscando essa força que vem somente das mãos, do colo, do trono da graça do nosso Deus. Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, neste culto da quarta. Seja bem-vindo você também que, não fazendo parte da nossa igreja, não sendo membro da Igreja Batista Vida Nova, nos acompanha pelo YouTube, ou de maneira na quarta mesmo, participando dos cultos ao vivo, ou se não, quem sabe, ouvindo, apreciando, refletindo nas mensagens depois. Há cerca de 2028 anos atrás, mais ou menos, acontecia um dia muito triste. O Senhor, o nosso Deus, na pessoa de Cristo Jesus, fora entregue às mãos ou nas mãos dos pecadores. Essa é a expressão que o Evangelho de Marcos usa, quando Jesus mesmo, quando se aproximavam aquela turba composta de guardas do Sinédrio e também de César e outras pessoas, estavam tomando Jesus, estavam prendendo Jesus e levando-o para a casa de Anás, depois de Caifás, enfim, levando-o ao tribunal humano, para aquela série de julgamentos injustos, incorretos, cerca de 2028 anos atrás. Podemos dizer que esse dia, ou esse tempo, esta semana, semana foi a semana mais triste da humanidade. Somente não ficando a semana mais triste da humanidade, porque no primeiro dia da semana seguinte, o nosso Deus, na pessoa de Cristo Jesus, ressuscitou. E esse realmente é o elemento mais marcante. É triste nós pensarmos na morte de Jesus, no sacrifício de Jesus, no momento em que ele foi chicoteado, no momento em que ele foi cuspido, no momento em que ele foi ironizado, rejeitado, levado a uma cruz, pregado ali. Sim, muito triste. Mas alegre o dia, no terceiro dia, quando ele ressuscitou dos mortos, nos dando assim a grande esperança também de ressurreição. Então, esta semana é uma semana muito especial, em que nós podemos estar refletindo na morte de Jesus, refletindo na morte daquele que não tinha pecado e não tinha nada a pagar. Não tinha que cumprir nenhuma sentença, porque ele não havia feito nada de mal. Muito pelo contrário, ele veio para salvar, ele veio para resgatar o ser humano e reconciliar esse ser humano com o Pai. Mas os homens
pecadores, o levaram e o crucificaram. Muito triste, muito triste. Então, um dia de reflexão no sentido dessa tristeza. Reflexão no sentido também de que Jesus foi colocado ali na cruz, para que cada um de nós pudéssemos ter vida. Jesus morreu para que cada um de nós vivêssemos. Jesus passou pela morte para que cada um de nós pudéssemos ter vida. Então essa semana é uma semana de reflexão, é uma semana muito, muito especial. Nos encontraremos no domingo com alegria para celebrar a ressurreição de Jesus. Enquanto isso, nós vamos celebrar a morte de Cristo daqui a 2 dias e refletir sobre o significado da morte de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus por Ele ter se apresentado na cruz para levar os meus e os teus pecados. Nós adoramos esse Deus maravilhoso que nos deu vida. Podemos ter esperança, podemos ter absoluta certeza que Ele nos adotou como filhos, porquanto filhos não éramos criaturas de Deus. Agora, além de criaturas de Deus, por adoção também filhos. Louvado seja o nome do Senhor por isto. Feche os seus olhos, vamos orar e agradecer o nosso Deus por isto. Obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos nos encontrar mais uma vez nesta quarta, em meio a esta semana chamada Semana Santa. Semana em que nós celebramos aqueles momentos difíceis, depois da última ceia, em que na quinta-feira o Senhor Jesus foi entregue nas mãos dos pecadores. Te agradecemos, ó Deus, porque Ele se apresentou ali na cruz para que nós pudéssemos ter vida. Te agradecemos por isso. Que cada um de nós não percamos tempo com quaisquer coisas durante esta semana, do que pensando nesse momento único de cerca de 2028 anos, 2030 anos atrás, nós termos sido justificados através da morte de Jesus. Possamos estar valorizando este tempo, possamos estar agradecendo ao Senhor por este tempo, como igreja. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. Vamos ouvir um louvor por esse grupo que tem nos inspirado com estas canções e com esses cânticos. De
despreza, Cristo da consolação, e em seus braços nos acolhe, e ouve a nossa petição. Queridos irmãos, igreja amada, nos últimos tempos nós temos focado as nossas atenções nas disciplinas espirituais, como a marca da presença de Deus na nossa vida. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre uma delas, sobre o jejum. E para isso nós convidamos a nossa querida irmã Janete Branco para estar ministrando sobre este assunto, jejum. Com atenção, ouçamos a irmã Janete. Boa noite, irmãos, boa noite, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Seja bem-vindo para este tempo de reflexão, uma breve reflexão na palavra do Senhor. Temos estudado às quartas-feiras acerca de algumas disciplinas espirituais da prática da vida cristã, e eu fui convidada a compartilhar com os irmãos hoje acerca da disciplina do jejum. Já falamos aí da oração, né? O pastor Manuel já trouxe uma breve reflexão sobre oração, que sempre acompanha o jejum. Quando a gente fala em jejum, fala em oração, não dá para fazer um e praticar o outro sem que os dois estejam juntos, né? Então, a gente vai falar especificamente hoje sobre o jejum, tá bom? E eu convido você a abrir a palavra do Senhor aí comigo, num texto aqui do Novo Testamento, que eu considero um dos textos mais contundentes, quando fala a respeito do jejum cristão, do jejum que nós, discípulos de Cristo, devemos praticar, tá bom? Como disciplina e ter como costume na nossa vida. Então, lá no Evangelho de Mateus, temos ali o capítulo 9, quando Jesus ali é questionado pelos discípulos de João acerca do jejum. Então, abra aí sua Bíblia comigo, Mateus 9, nós vamos ler a partir do versículo 14, tá bom? Que diz assim a palavra do Senhor. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está ainda com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então Jesus está ali, né, num momento ali com seus discípulos, e vem os discípulos de João e questionam, né, porque eles jejuavam constantemente, sempre, e os fariseus também, mas os discípulos de Jesus não jejuavam. Então, tendo em vista esse texto, eu inicio com a pergunta: será que o jejum é cristão? Será que não há necessidade hoje da igreja praticar o jejum? Veja bem, queridos, o jejum ele não só é cristão, né? E isso é muito óbvio, né? Não é óbvio que jejuar não é só cristão. Eu quero colocar aqui por 4 razões. A disciplina do jejum, a gente vê ela em 4 áreas aí, vamos dizer assim. A gente vê o jejum nas questões religiosas, o jejum está sempre presente. O jejum também a gente vê nas questões políticas, né? A gente vê jejum nas questões culturais e a gente vê a prática do jejum também na questão de saúde.
Às vezes você vai lá fazer um exame e o médico te pede tantas horas de jejum. A gente sabe que jejuar é abster-se totalmente de alimento e às vezes até de água, tá? Então é bem claro para nós o que é jejuar, porque a gente sabe por questão de saúde, às vezes algumas culturas, tem uma cultura aí que agora eu não me recordo o nome dela, mas é um povoado aí que, por exemplo, eles têm o hábito, faz parte da cultura deles, quando alguém lhe deve algo, um dinheiro ou qualquer outra coisa, a pessoa que precisa receber aquele valor vai até a porta da casa do seu devedor, do seu credor, né? E fica lá fazendo greve de fome. Fica lá se abstendo de comer, definhando, e aquilo é uma forma de expor, de envergonhar a pessoa que está em dívida com o outro e não paga, né? E você já pensou se a moda pega? Faz parte da cultura daquele povo. E a gente vê aí o jejum também de ordem política, por exemplo, Mahatma Gandhi, ele sabia muito bem usar a questão do jejum quando ele queria defender alguma causa, quando ele queria conquistar com o seu jeito, com a sua forma. Ele simplesmente parava de comer, fazia greve de fome por uma ideologia, por uma causa, na maioria das vezes nobre, né? Então ele faz aquela greve de fome para pressionar as autoridades. A gente já viu bastante reportagens sobre isso, de pessoas ali com greve de fome. E a questão de saúde, né? Saúde, o jejum faz bem para o corpo, tem essa condição, né? Ele é comprovadamente que faz bem para a gente utilizar o jejum como método de saúde, de purificação, de desinflamação do corpo, né? Claro que com acompanhamento médico, mas assim, irmãos, é óbvio que o jejum é uma disciplina, né? Não só cristã, mas também é uma disciplina em todas as religiões do mundo. Todas as religiões do mundo praticam, todas as pessoas que buscam um certo tipo de espiritualidade aí, usa a prática do jejum. E no caso do cristão, nós jejuamos porque nós herdamos essa disciplina, né? O povo judeu já jejuava, Jesus jejuou no início do seu ministério, ele esteve ali durante 40 dias e 40 noites se preparando para iniciar o seu ministério aqui na terra, e a gente vê o jejum por todas as escrituras, certo? Então o jejum, ele é sim bíblico, o jejum ele é para os cristãos, e eu gosto muito, irmãos, de um texto que está lá em Romanos, no capítulo 14, no versículo 3 ao 6 ali, bem no início ali do capítulo 14, quando Paulo fala acerca de comer ou não comer determinada coisa, né? De fazer ou não fazer algo em relação à sua vida para com Deus. Então ele fala, aquele que come, para Deus come, aquele que não come, para Deus também ele não come, né? Então Paulo, ele usa essa questão do jejum, ele diz que o fato de se abster de alimento não é essencial em si mesmo, né? Só parar de comer, mas que na medida que você faz isso, e isso expressa amor, satisfação em Deus, alegria em Deus, desejo de conhecê-lo melhor, desejo de ter mais comunhão com Deus, isso tem grande valor, isso tem grande importância. E ele ensina isso para a igreja de Roma, que não era fato de comer ou não comer, mas era a motivação, era o princípio, né, a base daquela abstinência, daquela situação. Quem coma, dê graças a Deus pelo alimento, coma, quem não come também da mesma forma, né? Então Paulo fala sobre isso. Então, queridos, aqui no texto que nós lemos, em Mateus, eu quero ficar só nesse texto aqui, porque eu quero falar um pouquinho com os irmãos acerca do que Jesus queria dizer com aquilo, né? Por que que os discípulos de Jesus não jejuaram? Então, vamos aqui ficar neste capítulo 9 de Mateus. No versículo 14, que nós lemos, quando diz assim, que vieram depois disso os discípulos de João e perguntaram a Jesus:
Por que nós e os fariseus muitas vezes jejuamos, mas os seus discípulos não jejuam? Então, por que será? Por que os discípulos de Jesus não jejuavam enquanto estavam com ele? Aliás, Jesus, ele em algumas situações, ele foi até chamado de comilão, beberrão, né? Porque ele frequentava a casa dos pecadores, comia com os pecadores, né? Os religiosos o acusavam desse jeito dele, né? Porque ele tinha aquele cuidado, dava aquela atenção, né? Ia comer, beber, enfim. E Jesus é até questionado. Então, por que será que está essa pergunta? Por que os discípulos não jejuavam? Os discípulos não jejuavam enquanto Jesus estava com eles. Jesus, queridos, ele responde aqui, ó. Respondeu Jesus, no versículo 15. Ele diz assim: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles ainda? Então, Jesus, quando ele fala dessas coisas, como pode estar numa festa, o noivo está presente, né? É tempo de alegria, de festa, e eles vão estar tristes. Por que Jesus usa essa expressão estar triste? Porque essa resposta de Jesus, ela nos ensina duas coisas, tá? A primeira delas é que naquele tempo, o jejum, ele era em geral associado à tristeza, ou seja, ao pecado, ao arrependimento. A gente vai ver sempre no Antigo Testamento os profetas, os homens de Deus, os patriarcas, todos eles, quando tinham uma questão de pecado, de tristeza, de angústia diante do Senhor, isso vinha acompanhado de jejum. Então eles rasgavam as suas vestes, vestia pano de saco, cobria sua cabeça com cinza e ficava ali sem comer. A gente viu reis fazer isso. Davi, quando pecou com Betseba, e quando o Senhor fala que a criança que ela trazia no ventre ia morrer, não ia sobreviver, porque era fruto ali do pecado, Davi fica ali em jejum, ele fica sem comer, ele fica ali em contrição, em arrependimento. Depois a gente vai ver a confissão de Davi lá no Salmo 51, a ocasião em que ele compôs este salmo, Salmo 51, por causa do pecado, do arrependimento, né? Então o jejum, ele tinha essa característica de estar triste, e Jesus fala: eu estou com eles. Então o jejum no Antigo Testamento, ele era muito visto na questão de que a glória do Senhor se foi, de que a presença do Senhor não estava mais ali, e de que por uma busca dessa presença havia aquele arrependimento, aquela contrição. Então, irmãos, a gente vê isso em todo o Antigo Testamento, né? Essa questão da tristeza. E Jesus fala: e eu estou. Jesus está dizendo que ele é o próprio Deus, que a presença dele estava ali. Eles não precisavam jejuar, porque a presença de Jesus era real, era viva. Foi o período em que o Senhor Jesus esteve na terra, e ele caminhou com os seus discípulos, e ele é a própria presença de Deus. É a imagem do Senhor expressa todinha ali em Cristo. Então, por isso os discípulos não jejuavam. Essa é a primeira questão, porque Jesus estava presente com eles, tá? Segunda questão é que ele dizia o seguinte: o Messias já veio, né? Ele está falando acerca de si mesmo. A sua vinda de Jesus, na primeira vinda, era como a vinda do noivo, né, para a festa de casamento. Estava querendo dizer sobre isso. Aqui Jesus está fazendo, queridos, uma grande afirmação a respeito de si mesmo. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu sou o noivo. Quando ele fala: podem eles jejuar e estar triste enquanto o noivo está com ele? Quem é o noivo? O próprio Cristo, o próprio Senhor. Ele estava ali no meio do seu povo. Então não havia essa necessidade, né, de naquele período, naquele momento, eles praticarem, enfim, o jejum. No Antigo Testamento, Deus, o próprio Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, o Criador, ele se apresenta também como noivo, ele se apresenta como o esposo de Israel, o noivo do seu povo.
E Jesus agora faz essa afirmação: eu sou o noivo, eu estou presente, eu estou com eles. Eu quero ler alguns textos sobre essa questão de Deus ser o esposo, o noivo, e Jesus se afirmando. Olha só, lá em Isaías 62, no versículo 5, vamos ler esse texto aqui, ó. Isaías 62, o versículo 5. Olha só. Porque como o jovem se casa com a moça, assim os seus filhos se casarão com você. Como o noivo se alegra com a noiva, o Senhor fazendo aqui uma parábola. O título deste capítulo chama Jerusalém, a noiva do Senhor. E ele fala, assim como o noivo, assim como o seu Deus se alegra com você. Deixa eu ler novamente. Porque como o jovem se casa com a moça, assim os seus filhos se casarão com você. Como o noivo se alegra com uma noiva, assim o seu Deus se alegrará em você. Então o Senhor está fazendo aqui uma comparação de Jerusalém sendo a noiva e o próprio Senhor, Adonai, o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, como noivo, como o esposo. Isaías 54, 5 também, eu vou ficar aqui só em Isaías, a gente tem outros textos para ler, mas eu não vou ler agora, eu vou ler aqui Isaías 54, o versículo 5, o Senhor diz assim: porque o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Então, queridos, a gente depois pode ver lá em Ezequiel 16, 8, Oséias 2, o versículo 19, o versículo 20, o próprio Deus se identificando como noivo, como esposo, como marido, e Jesus fala, eu sou noivo, eu ainda estou aqui, estou no meio deles, a minha presença está com eles. Então, quando Jesus fala que eles não precisam jejuar, ele está nos ensinando isso, tá? A primeira coisa é que ele está junto, que ele está presente nessa festa de casamento. E a segunda coisa é que ele é o Messias, que ele é o prometido, que ele é aquele que viria, ele é o noivo, ele é o esposo, e ele é o esposo, o noivo, e ele se relaciona com a sua igreja. Então, os discípulos, eles compreenderam, e quem estava ali ouvindo Jesus conseguiu também compreender essa questão, certo? Então, os discípulos estão sendo assim, né? A ausência do jejum dos discípulos era uma testemunha, era um testemunho da presença de Deus, por isso que eles não jejuavam, porque o fato deles não jejuar era testemunha de que eles estavam na presença de Deus, na presença de Jesus Cristo. E aí vem a pergunta, quando Jesus fala, mas eles virão dias. Então, virão dias em que eles vão jejuar. Então, Jesus estava falando que não era para aquele momento, em que ele estava junto com seus discípulos. Mas virão dias em que eles vão jejuar, em que eles buscarão a minha presença. Alguns estudiosos defendem que esse jejum ele ocorreu na morte de Cristo até a sua ressurreição, ou seja, da sexta da crucificação até o domingo da ressurreição, né? Mas Jesus não estava falando sobre isso, porque se a gente vai para Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a igreja jejuando, nós vamos ver Paulo jejuando, nós vamos ver os discípulos jejuando, nós vamos ver o jejum em toda a palavra, em todo o Novo Testamento, em todo o livro de Atos, principalmente após a crucificação, ressurreição e ascensão de Cristo. Então Jesus estava falando do tempo da igreja. E virão dias, então eles vão jejuar. Que tempo é esse? Então, quantos discípulos de Jesus vão jejuar? O tempo é esse, irmão. O tempo é esse, irmã. Esse tempo que a gente está vivendo. O tempo de buscar o Senhor. E interessante quando ele diz, e será no tempo em que o noivo será tirado.
No tempo que o noivo será tirado, então eles vão jejuar. Eles vão buscar a minha face. Dias virão, essa é a palavra-chave deste versículo. Dias virão. O jejum é cristão? É para a igreja de Cristo? Dias virão. O próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui com seus discípulos, ele declarou, não é esse o momento em que eu estou com eles, mas virão dias. E depois a gente vê lá, né, o Atos lá, Atos dos Apóstolos, né? Os Atos lá do Espírito Santo, a igreja jejuando, buscando a presença, a face do Senhor em tudo que a igreja ia fazer. Quando ia levantar um diácono, quando Pedro estava preso na prisão, Paulo jejuava várias vezes também, tinha como hábito. Enfim, irmãos, a gente vai ver a igreja primitiva jejuando, não só ali na palavra do Senhor, em Atos, mas na história da igreja, na história dos pais da igreja, na história dos puritanos, o jejum presente. Então, o jejum é cristão, o jejum é bíblico, o jejum é a vontade de Deus para a nossa vida, para o tempo de hoje, tá? Para o tempo de hoje. Dia virão em que eles vão jejuar, e o tempo é hoje. Porém, Jesus continua esse ensinamento, essa resposta ali para os discípulos de João, com uma curta parábola. Ele fala a respeito de odres novos, vinhos velhos, odres velhos. Ele fala acerca de roupa velha, remendo em roupa velha. O que ele quer dizer com isso? Quando ele fala sobre isso, sobre odres velhos, odre e vinho novo, odres velhos e vinho novo. O que ele quer dizer sobre isso? Quando ele diz aí no versículo 16, vamos ler? Diz assim, olha só, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica maior ainda sobre o remendo. E no 17, nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama, e os odres se rompem, se perdem, mas se põe vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Vinhos novos em odres novos, e ambos se conservam. Jesus estava falando acerca de uma forma de jejuar, de uma nova aliança. Então, o jejum novo precisa ser colocado em odres novos. O que ele quer dizer? Eu quero ler alguns textos, tá bom? Com os irmãos. Primeiro a gente vai ler Lucas. Vamos lá para Lucas. Lucas 18. Eu vou ler aqui o versículo Lucas 18. Lucas 18, 11, tá? Vamos ler aqui o versículo 11 e o 12 também. Vou ler a partir do versículo 10 aqui, ó. Diz assim: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Olha só o formato. Então, queridos, um outro texto que eu quero ler, esse no Novo Testamento, vamos ler um agora no Antigo Testamento. Zacarias, capítulo 7, versículo 5. Tem vários outros, mas vamos ler só esse, tá bom? Deus falando assim: o jejum que não agrada a Deus. É o título da minha Bíblia aqui. O jejum que não agrada a Deus. Pergunte a todo o povo desta terra, versículo 5, e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram e prantearam no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmos que comem e bebem? Será que vocês não ouviram as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam,
quando Jerusalém estava habitada, ali ele vai falando com o povo, né? Pergunte a todo o povo dessa terra, falando com os sacerdotes, com o povo, por causa daquele jejum superficial, né? Porque eles comiam, né? E comiam para si mesmo, faziam para si mesmo, num ato de hipocrisia, vazio de vida. E quando Jesus fala de odres velhos, ele está falando dessa velha forma, ele está falando desse velho jeito, dessa velha aliança, aquela aliança que era carregada de tradicionalismo apenas, de religiosidade, sem vida, sem coração, sem entrega, sabe? Sem satisfação em Deus, como Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 14, sem vida, apenas um ato religioso, apenas uma prática, sem ter experimentado um novo nascimento, que o odre novo é um novo nascimento, é uma nova criatura, é um novo ser, uma nova atitude, uma nova postura, um novo jeito de se viver. Vocês entendem? Então é por isso que Jesus diz que não dá para colocar vinho novo em odres velhos, não dá para colocar remendo em roupa nova. Ele está falando exatamente sobre isso, que não dá para ser naquele modelo, naquele formato. Então, jejum pede odre novo, e vinho novo, vida nova, alegria nova, vida com Deus. E qual será então? Se Jesus fala que este formato antigo não agrada mais, o jejum é feito como aquele fariseu, para mostrar, né, para os outros a sua espiritualidade, mostrar para os outros o quanto você é piedoso. E um outro texto, Jesus vai dizer, olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Quando ele fala ali em Mateus 22, ele fala ali para os fariseus, vocês gostam de aparecer na praça, vocês gostam de ficar triste, cabisbaixo, com o olho caído quando está jejuando, para que as pessoas percebam que vocês estão jejuando. Ou seja, numa hipocrisia, num farisaísmo, né? Numa religiosidade vã, sem Deus, sem coração, sem vida, sem vontade, sem prazer, sem satisfação, sem vida em Deus. Somente como prática religiosa. Então o jejum, queridos, ele pede jejum que não muda, né? Jejum que não transforma, não agrada a Deus. Vamos ler lá Isaías, que tipo de jejum que agrada a Deus? Porque esse jejum carregado de religiosidade, o jejum que quer barganhar com Deus, o jejum que quer mostrar uma capa de espiritualidade, o jejum que quer manipular Deus, que quer apenas alcançar uma graça, não que a gente não possa às vezes fazer um voto com o Senhor, não é isso, mas aquele que é visto apenas no sentido de manipular Deus, sabe, para que ele faça a minha vontade, esse jejum não agrada a Deus. E os fariseus faziam muito isso. Assim como a gente vê na política, assim como a gente vê nos povos que eu falei lá, que é da cultura, de ir lá e ficar ali passando fome, fazendo uma greve de fome até que envergonha que ele receba algo. E esse tipo de jejum, queridos, não agrada a Deus. Vamos ler Isaías 58, o que diz ali a palavra sobre o jejum. Muito interessante esse texto também sobre o jejum. Veja bem que nós estamos aqui passeando no Novo e no Antigo Testamento, certo? Então, olha só. Em Isaías 58, o Senhor vem ali falando, grite a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz com uma trombeta, anuncie ao meu povo a sua transgressão, à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado ainda vocês me buscam de dia e de noite, têm prazer em conhecer os meus caminhos. E ele vai falando, né, no versículo 3, olha só, dizendo, por que jejuamos, se o Senhor nem nota? Ou seja, era somente para ser notado. Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que vocês jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses. Olha só o vinho velho, o odre velho. Quando vocês jejuam, vocês buscam seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar, debater uns com os outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá do alto.
Aí, irmãos, ele vai falando aqui no versículo 7. Será que não é também que vocês repartem o seu pão? Ele vem falando, você acha que eu me agrado desse tipo de jejum? Eu me agrado disso, que vocês repartam o seu pão, dê de comer ao faminto, recolham em casa os pobres, desabrigados, vistam os que encontrarem, nus, e não voltem as costas ao seu semelhante. Aí ele começa a falar no versículo 8. Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. E aí eles vão falando, o Senhor vai falando aqui por meio do profeta Isaías. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá, gritarão por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirar do meio de vocês todo tipo de servidão, dedo que ameaça, linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos, socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer, até em lugares áridos, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como jardim regado, como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão fundamentos de muita geração e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, aí o Senhor vai falando de uma série de leis, de condições para que o jejum, como disciplina, como prática, seja aceito diante do Senhor. Quando Jesus diz, não se põe vinho novo em odres velhos, o Senhor Jesus está falando isso. Quando ele diz, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Ele está falando sobre isso, irmãos. Sobre a prática da disciplina do jejum, mas através de uma vida transformada. Então nós podemos falar do capítulo 58 de Isaías o seguinte, que jejum que não transforma a vida não agrada a Deus. Jejum que não muda caráter não agrada a Deus. Jesus que não muda atitude, pensamento, não agrada a Deus. Jejum, estou falando de Jesus, né? Jejum que não humilha, que não se põe lá embaixo, na posição ali de nada, de pó, não agrada a Deus. Jejum que vem de um coração arrogante, que não perdoa, que é vaidoso, que busca seus próprios interesses, que busca barganhar com Deus, que busca manipular o Senhor, que busca poder, ou até mesmo que busque a espiritualidade para mostrar para os outros, não agrada a Deus. Jejum que busca apenas favores de Deus, não agrada a Deus, queridos. Não agrada o Senhor. Então, vinho novo, odre novo, vinho novo, odre novo, pede jejum novo, com um novo formato, com um novo jeito. E o jejum, ele é baseado no fato de que o noivo já veio, na nova aliança. Então, nós estamos na nova aliança. Eis que vem dias em que eles vão jejuar, porque o noivo será tirado. E a igreja, ela aguarda a segunda vinda de Jesus, agora para resgatar a sua noiva, agora para reinar com justiça aqui na terra. Então a igreja é convidada a jejuar pela busca da presença, pelo retorno desse rei, pelo retorno desse noivo. Jejuar pela presença de Deus, jejuar pelo anelo, pelo anseio, pela alegria, pela vontade de estar na presença do Senhor. Então o jejum, ele deve ter a característica seguinte diante de Deus. O meu anseio, o meu anelo, o meu desejo pela presença do Senhor é maior do que a fome do meu corpo, do que o barulho do meu estômago que está com fome, maior do que o prazer que o alimento me causa, porque o Senhor é o meu alimento, Ele é o meu pão, Ele é a minha água, Ele é a minha alegria, Ele é a minha satisfação. O jejum é isso, querido. O jejum não é barganha. O jejum não é uma disciplina que visa mudar o coração de Deus a meu favor.
mudar os planos de Deus. O jejum não tem, a princípio, a base do jejum não é. A base do jejum é o arrependimento, é a tristeza, é o anelo, é o desejo, é a fome, é o anseio pela presença de Deus. Jejuar pela presença de Deus, por estar mais em íntima comunhão com o Senhor. E nos tempos de hoje é tão difícil. Nós dormimos no domingo e a gente acorda, é domingo de novo. A semana passa, o dia voa e cada vez mais a vida exige mais de nós, que a gente trabalhe mais, que a gente ouça mais, que a gente faça mais, que a gente busque mais, e o ser humano está sempre ali com fome, com sede, com aquele vazio por dentro, que não adianta buscar jejum com esse tipo de fome, com esse tipo de sede, mas com fome e sede da presença do Senhor. Esse é o jejum que agrada a Deus. O jejum que vem do coração que anseia mais pela presença do Senhor. Então, queridos, para encerrar, a questão do jejum não é ganhar ou merecer de Deus alguma coisa, tá? Ou coagir a fazer algo a meu favor, ou mudar uma situação. Ele pode fazer tudo isso, sem que eu precise jejuar. Ele pode fazer tudo isso, eu jejuando ou não, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Mas quando um homem de Deus, uma mulher de Deus se propõe a jejuar diante do Senhor para experimentar mais da presença dele, para experimentar mais da glória dele, experimentar mais da intimidade, de aguçar os seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor, porque o jejum, ele tem a finalidade de matar a nossa carne. Quando ele mata a nossa carne, o espírito, ele se fortalece, porque nós vivemos numa eterna briga, nós vivemos um conflito. A carne milita contra o espírito o tempo todo. E quando nós utilizamos a disciplina do jejum, nós sufocamos a nossa carne e damos voz ao Espírito Santo que habita em nós. Mas quando isso é feito com esse coração, com esse sentimento, com esse desejo de mais para o Senhor, com o desejo de ver a minha nação, a nação curada, com o desejo de ver a minha família restaurada, com o desejo de ver a igreja do Senhor viva, atuante, com poder, manifestando o poder de Deus. Quando esse desejo, quando esse jejum brota de um desejo de uma mais profunda intimidade com o Senhor. Esse é o jejum que Jesus está falando lá. Esse é o jejum do vinho novo em odre novo. Esse é o jejum que não vai remendos, que é roupa nova, é de uma roupagem nova, sem remendos. E Jesus estava falando acerca disso, queridos. Então não é essa questão de coagi-lo a nos dar alguma coisa. A questão é, eu tenho experimentado a bondade de Deus através do Evangelho? Eu tenho vivido? Eu desejo mais? Essa é a questão, queridos. Então o jejum bíblico que agrada a Deus, o jejum é dele, é por meio dele e é para ele. Tudo para ele e por meio dele. Amém? Então, fique com essa palavra no seu coração. O tema aqui, estudar sobre jejum, como todos os temas da palavra de Deus, porque ela é uma fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria. Mas fique com essa palavra no teu coração. E se você tem desejo de conhecer mais dessa disciplina chamada jejum, se você quer conhecer como praticar, como fazer, qual é a vontade de Deus, qual a direção, eu quero recomendar um livro para você. Tem um livro que eu gosto muito. Eu primeiro tenho que mostrar esse, porque esse é o principal, né? Palavra do Senhor. Sem ela tem que ser a fonte de toda a nossa inspiração. Mas há homens de Deus também que são usados pelo Senhor para escrever livros, né? Que edificam a nossa vida. Eu gosto muito desse livro de John Piper. Ele chama Fome por Deus, buscando Deus por meio do jejum e da oração. Se você deseja conhecer, eu recomendo uma boa leitura para você, acompanhado da palavra de Deus, é claro, desse livro. Amém? E que nós possamos, queridos,
praticar essa disciplina tão abençoadora, que nos aproxima tanto do Senhor, que mata a nossa carne, né? Eu preciso praticar mais a disciplina do jejum. Eu acredito que você que me escuta aí também. Então, que Deus nos ajude como igreja a aprofundar a nossa intimidade e a nossa vida com Deus por meio do jejum. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, ela é regra de vida, Senhor. Tua palavra mesmo declara que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Dá-nos, Senhor, fome, sede da Tua presença, da Tua palavra, Pai. Dá-nos fome e sede, Pai, de maneira tal que possamos submeter a nossa carne, os nossos desejos ao Senhor em jejum, em oração. Nos fortalece, Senhor, para este tempo tão difícil que a Igreja do Senhor vive aqui na terra, que certamente antecede, ó Rei da Glória, a Tua vinda, Senhor Jesus. Fortalece a Tua noiva, a Tua Igreja. E coloque em nosso coração, cada dia mais, o desejo de buscar a Tua face, o desejo de ter mais comunhão, intimidade com o Senhor, ó Pai. Essa é a nossa oração, e nós a fazemos e pedimos a Tua ajuda. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a tua vida. Fica na paz do Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair
Sempre depois das mensagens, dessas reflexões, nós nos encontramos para a despedida. É muito bom nós cantarmos louvores, é muito bom nós orarmos, é muito bom nós ouvirmos a voz do Todo-Poderoso através das Escrituras Sagradas, mas agora nós nos despedimos. Mas antes eu gostaria de fazer um convite a você. Não deixe de estar conosco no próximo domingo, um dia maravilhoso, um dia de muita alegria. E falando isso, me lembro de um texto que está em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, que diz assim: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. E o dia, aqui nesse texto, está escrito com D maiúsculo, apontando para a volta de Jesus, apontando para o dia do Senhor. Não deixemos de nos congregar, não deixemos de estar juntos, adorando a Deus, juntinhos, como membros de um corpo que vivem e tem a sua função principal, cada um dos membros, viver junto com os outros membros. Os membros juntos é que dão sentido para o corpo. E o corpo de Cristo é a Igreja de Jesus. Então espero você no próximo domingo, o dia da ressurreição, cultos alusivos à ressurreição. E agora que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa noite e até domingo, permitindo o Senhor.